eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História. Hoje estaremos discutindo uma temática muito importante que faz parte de um conceito histórico que vai, em outras palavras, trazer modificações para a sociedade. Estamos tratando aqui da modernidade, que é um conjunto de processos sociais históricos que ocorreram na Europa a partir do século XV, no início do Renascimento, que marca o fim da Idade Média, que foi aquele período de grande poder que nós tivemos da Igreja, juntamente com as mudanças de pensamento que priorizam a racionalidade, o individualismo e o pensamento científico. É um momento que a gente vai perceber que isso vai ser uma inovação. Há mudanças políticas que modificam efetivamente a forma e a condução das instituições políticas do Estado, bem como também a delimitação de novas fronteiras políticas e econômicas que vão existir dentro dessa fase. Nós trataremos aqui de 5 características que vão ser referidas a esse período da modernidade. Vamos então à nossa primeira característica. Primeira delas, o que é a modernidade? A palavra modernidade abarca questões amplamente complexas. É um comum de ouvir falar qualidades e benefícios da vida moderna. Isso nós ouvimos todos os dias. Porém, quando tratamos desse aspecto histórico, nós estamos tratando de uma tipicidade de uma sociedade que ela vai se modificar de uma forma muito intensa. É necessário evidenciar que a associação entre modernidade e desenvolvimento é tanto problemática que desdobra em situações, por exemplo, como uma sociedade mais violenta, que também vai surgir. Ela vai efetivamente modificar o aspecto econômico dessa sociedade. Então, quando tratamos basicamente dessa relação da modernidade, precisamos entender que essa sociedade vai ter um contexto diferente. Mas não quer dizer também que nós estamos dentro de uma sociedade que todos os aspectos negativos que vão ser trazidos historicamente, eles vão desaparecer. Em alguns casos, eles terão o quê? Uma potencialidade, ou seja, estarão aumentando dentro da perspectiva, então, do que é efetivamente a ideia de modernidade. É uma ampliação que nós temos dessa sociedade também. Vamos então à nossa próxima característica. A modernidade e a ruptura com a religião. Primeiramente, é importante evidenciar que o cerne do pensamento que configura a chamada modernidade inicia no período denominado como Renascimento, em meados do século XIV ao século XVI. Nós estamos falando então em um momento em que a religião ela não tem uma fortificação tão grande quanto foi na Idade Média. Foi a partir da ruptura com as tradições da religião que toda a interpretação da realidade preconizada pela Igreja, que favoreceu a percepção de seres humanos, era determinada no que diz respeito à configuração social vigente. Portanto, quando falamos basicamente da relação do Renascimento, nós temos uma característica até um tanto crítica que surge dentro dessa fase. E então aí nós teremos um espaço que vai se contemplar a partir da relação do Renascimento, bem como também as ciências que vão começar a florescer de uma forma mais intensa durante essa fase, o que não ocorreu durante a Idade Média. Então nós temos aí esse chamado processo da ruptura, entendendo que a religião não deixou de existir, mas ela não tem todo o espaço que tinha antes de domínio dentro de uma sociedade. Vamos então à nossa próxima característica. O Estado-nação moderna. O rompimento com as tradições religiosas inferiu diretamente em importantes aspectos da vida na sociedade, como por exemplo,
em relação à organização em torno do poder, ou seja, em torno da política. O que antes nós tínhamos na Idade Média, que era uma característica muito forte de você ter essa relação do poder junto à igreja, em outras palavras, é dizer que aqueles que detinham o poder estavam próximos a representantes da igreja, né? Então era muito comum, né, você ver, por exemplo, senhores feudais, né, onde tinha bispos, arcebispos, cardeais próximos a essa relação de poder. E aí, quando a gente vai tratar basicamente dessa concepção, o Estado e a nação moderna, nós teremos efetivamente um distanciamento que vai ocorrer. Volto a afirmar, não deixam de estar próximo ao poder, porém, com aquela intensidade que você tinha anterior, você não vai encontrar dentro dessa fase agora que nós falamos da modernidade. Vamos então à nossa próxima característica. A divisão dos poderes. Aí nós temos um aspecto extremamente importante que vai existir dentro desse contexto. A secularização do Estado moderno, ou seja, da racionalização das suas estruturas e instituições, também foi estudada e analisada por um teórico muito conhecido chamado Max Weber, né? Pelo autor, a burocratização do Estado representa o estabelecimento de uma administração pública, que é o que efetivamente nós vamos observar nesse processo do surgimento do Estado. Falamos isso em outros vídeos, sobre a característica do Estado. E aqui nós retomamos dizendo que o Estado, nesse momento, ele passa a ter uma concepção diferenciada que vai, em outras palavras, trazer o quê? Um processo burocrático. Então ele vai muito mais próximo da ideia do que nós temos o Estado de hoje. Então a divisão dos poderes, né, ela vai surgindo e contestando aquele processo que era anterior, né? Então ele vai, em outras palavras, construindo-se dentro dessa relação do Estado moderno. Em muitos casos, nós teremos teóricos aí que vão discutir essa relação do Estado, concordando com o absolutismo, discordando do absolutismo, trazendo novas propostas, né? E aí tratamos basicamente dessa concepção dos contratualistas, né? Que vão efetivamente discutir essa relação do Estado e essa concepção do contrato que tem, né, com as pessoas que vivem nesse Estado, né? Então isso é um dos aspectos existentes também dentro desse mecanismo. Vamos então à nossa próxima característica. Ideais da modernidade. Quanto ao tema, Estado-nação moderna, é importante lembrar que a Revolução Francesa de 1789, né, é considerado um dos principais marcos desse estabelecimento. Os ideais, diretrizes que foram instituídas a esse acontecimento histórico não apenas redefiniram, né, o entendimento a respeito de um modo de fazer política, bem como também, né, essa relação da influência que vai existir da política na vida das pessoas, né, trazendo essa interação, né? Nós temos aí, né, como citamos anteriormente, diversos contratualistas que vão aparecer. Entre eles, podemos citar John Locke, né, que foi um contratualista. Foi um pensador inglês, né, com bases filosóficas que atuaram na sustentação da liberdade individual dentro do escopo do chamado Estado moderno, representando essa característica, né? Importante a gente entender que essa fase, nós temos uma fase muito importante que começa a aparecer o homem. Então o homem dos seus direitos, o homem de uma participação, o homem intelectual, ele está tendo um espaço muito mais forte dentro da modernidade, o que não tinha em momentos anteriores. Então isso é um dos aspectos também que vai motivar grande parte dessas mudanças de comportamento, de estrutura, de Estado, de administração, de rompimento com sistemas e continuidade. E aí nós temos então essas que são as características dessa fase da modernidade. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre a modernidade. E nos encontramos no nosso próximo Flash da História.